Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a resolução da AFB, avaliação final bimestral da segunda série, unidade 1 de 2021. Questão 1. O conceito de temperatura foi aprimorado nos últimos séculos. Nos dias atuais, está relacionado a ou ao. Letra A, ponto tríplice da água. Letra B, grau de agitação térmica. Letra C, equilíbrio térmico do meio. Letra D, mudança de estado físico. Ou letra E, sensação de ganho de calor e ganho de frio. Bom, a resposta certa é a letra B, né? O grau de agitação térmica das moléculas de um corpo, né? A temperatura média, esse grau de agitação médio das moléculas de um corpo. Assim, corpos com maior temperatura apresentam moléculas com maior grau de agitação e ao toque dão a sensação de quente. Ao contrário, os corpos com menor temperatura apresentam moléculas com menor grau de agitação e ao toque dão a sensação de frio. Então, observe que ser quente ou ser frio é tentar receber ou tentar perder calor, né? Então, a letra E está errada por isso, né? Não existe ganho de frio, existe perda de calor. Questão 2. Mergulham-se 2 termômetros na água, um graduado na escala Celsius e outro na Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras nos 2 termômetros é igual a 92. A temperatura da água valerá letra A, 28 graus Celsius e 120 graus Fahrenheit. Letra B, 32 graus Celsius e 124 graus Fahrenheit. Letra C, 75 graus Celsius e 167 graus Fahrenheit. Letra D, 60 graus Celsius e 152 graus Fahrenheit. E por último, na letra E, 30 graus Celsius e 122 graus Fahrenheit. Bom, os dados para esse problema foram esses, né? Primeiro está equilíbrio térmico, ou seja, tanto o termômetro em Celsius quanto em Fahrenheit quanto a água estão à mesma temperatura. Segundo, que a diferença entre as temperaturas na escala Fahrenheit e Celsius é de 92 graus. Ok? Coloca-se Fahrenheit aqui, subtraindo o grau Celsius, porque ele é maior em módulo, né? Finalmente, quais são esses valores? Temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Bom, quais são as relações? Primeiro, que a temperatura em Fahrenheit, né, vai ser graus Celsius mais 92. E a relação entre graus Celsius e Fahrenheit, que nós já vimos anteriormente. A temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ora, o que nós temos aqui um sistema de duas equações, duas incógnitas. Então, existem pelo menos duas formas de resolver esse problema. Vamos fazer o mais simples, que é por substituição. Então, fica a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, quem é? Temperatura em Celsius mais 92, menos 32 sobre 9. Subtraindo 92 e 32, nós temos 60. Multiplicando no meio pelos extremos agora, 9 θc é igual a quem? 5 θc mais 60. Operando aqui a multiplicação por 5, nós encontramos 5 θc mais 300, que é igual a 9 θc. Passando agora o 5 θc para a esquerda, pelo fim negativo, a subtração dá 4 θc, que é igual a 300. Passa o 4 dividindo, e a resposta vai ser 75. A resposta já vi que é a letra C de casa, mas vamos conferir para achar se é realmente 167 em graus Fahrenheit. Então, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, a mais fácil é identificar a primeira, colocando o valor em graus Celsius, que é 75, somando com 92, vai dar 167, como era o que estava sendo indicado na letra C. Ok? Questão 3. A figura mostra a correspondência entre a escala Celsius e a Rémy, usada antigamente na França. Mede-se a temperatura de uma criança com um termômetro graduado na escala Rémy.
e obtém-se 32 graus Remi. Considerando-se 36,5 graus Celsius como a temperatura normal dos seres humanos, verifica-se então que a criança está febril, pois sua temperatura em graus Celsius é... Bom, aqui basicamente é achar a relação entre Celsius e Remi. Então vamos lá. Para isso nós vamos fazer o quê? Primeiro nós vamos pegar as duas escalas, tá certo? E colocar os pontos de fusão, que é 0 graus Celsius para as duas, e de ebulição, que é 100 graus Celsius e 80 graus Remi. E a grande pergunta é, 32 graus Remi, quanto é que vale isso em graus Celsius? Bom, vamos lá então. Pegando a coluna X e dividindo pela coluna Y, em cada escala nós vamos encontrar isso. X na escala Celsius é quanto? Topo θc menos 0. Y na escala Celsius, 100 menos 0, aqui embaixo. Igual agora a mesma coisa na escala Remi. X na escala Remi é θ Remi, que é 32, não é isso? Que foi dado. Menos o 0, que é o ponto de fusão do gelo. Sobre o tamanho da coluna Y, 80 menos 0. Aqui a subtração por 0 some, não é isso? Fica θc sobre 100 igual a 32 sobre 80. O que nós podemos fazer agora é simplificar. Dividir os denominadores por 20. Fica θc sobre 5 igual a 32 sobre 4. O que nós podemos fazer agora? Simplesmente dividir 32 por 4, que vai dar 8. E agora o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, que vai dar 40 graus. Resposta, letra E. 40 graus Celsius igual a 32 graus Remi. Questão 4. Segura-se uma barra metálica de comprimento de 50 cm e área da seção transversal de 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Mantendo-se uma ponta no fogo, conforme mostrado na figura a seguir. A condutividade térmica do metal vale 60 watts por metro grau Celsius. Estimar a taxa de transferência de calor ao longo da barra, considerando que a ponta exposta ao fogo está a 400 graus Celsius e a outra a 150 graus Celsius, desprezando a dispersa de calor nas laterais da barra e admitindo que a barra apresente perfil estacionário. Bom, então os dados estão aqui. O comprimento da barra, 50 centímetros, que é meio metro. Ok? A área é de 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? A área da seção transversal. A condutividade térmica 60 watts metro por grau Celsius. A temperatura maior junto ao fogo é de 400 graus Celsius e a menor no lado oposto da barra, 150 graus Celsius. E a grande questão é quanto é o fluxo, a taxa de transferência de calor. Bom, como ela tem um perfil estacionário, então vale o quê? A lei de Fourier. O fluxo vai ser igual a condutividade vezes a área, tá certo? Multiplicado pela diferença de temperatura sobre o comprimento da barra. A constante é 60, a área 1 vezes 10 a menos 4, a diferença de temperatura vai ser 400 junto ao fogo, 150 do lado oposto sobre o comprimento da barra, que é meio metro. Vejam que foi todo colocado em unidade, no SI, o metro, a distância está em metro, só o grau que não está, mas vai ser cancelado. Ok? Então, 60, vamos fazer a multiplicação agora. 400 menos 150 dá 250, falta multiplicar pelo restante, vamos fazer o que agora? Em vez de dividir por meio, vamos multiplicar por 2, porque 2 vezes meio vai dar 1, a divisão fica por 1, some a divisão, né? E 250 vezes 2 vai dar 500. Agora, multiplicando 60 por 500, nós encontramos 30.000. E 30.000 é 3 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 4, ou seja, 3 watts. É a resposta, a letra B de bola. Questão 5. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água nunca foi observada na fase líquida.
Com o auxílio do diagrama de fases da água, analise as 3 afirmações seguintes. Afirmativa 1. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem presença da fase líquida sugerem a ocorrência da sublimação. Afirmativa 2. Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. Afirmativa 3. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. De acordo com o texto e com o diagrama de fase, pode-se afirmar que está correto o contido em letra A, 1, 2 e 3, B, 2 e 3 apenas, C, 1 e 3 apenas, D, 1 e 2 apenas, ou E, 1 apenas. Bom, gente, a resposta aqui aparentemente é bem simples, né? A 1 e a 2 estão corretas, a 3 está errada por quê? Porque a água pode sofrer fusão a temperaturas menores que a de seu ponto triplo. Ok? Se você observar aqui, pelo diagrama de fase, não é isso? Mesmo a temperaturas inferiores, tá certo? Se lembra, essa aqui é uma curva decrescente, não é isso? Então, temperaturas inferiores à do ponto triplo, ela pode sim sofrer fusão. Então, essa afirmativa 3 está errada. A 1 está correta, né? Porque o desaparecimento e reaparecimento do gelo sem fase líquida é o quê? Sublimação, ou seja, da fase sólida passa direto para a fase vapor, sublimação. E a 2 também está correta. Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser pequena, inferior à pressão do ponto triplo. Está aqui o ponto triplo, né? Então, pressões abaixo disso aí permitem apenas sublimação. Ok, com isso, correto, letra D de dado, 1 e 2 apenas. Questão 6. A figura ilustra um sistema de aquecimento solar. Uma placa metálica P, pintada de preto, e em contato com ela um tubo metálico encurvado, um depósito de água D e tubo de borracha T ligando o depósito ao tubo metálico. O aquecimento da água contida no depósito D pela absorção de energia solar é devido basicamente aos seguintes fenômenos pela ordem. Bom, a resposta aqui é irradiação, condução e convecção. Agora, por quê? Então vamos começar. Por irradiação, tá certo? A energia do Sol aquece a placa P. Então, a energia sai do Sol e chega por irradiação até a Terra e atinge a placa P. O que vai acontecer? Por condução, a placa P aquece a água nos tubos metálicos, nesses tubos metálicos em curvas. O que vai acontecer? Por convecção, a água aquecida dos tubos metálicos desloca-se pelos tubos T para o depósito D, e a água mais fria passa do depósito D para os tubos metálicos da placa P em um processo cíclico. Então, quanto mais energia recebida do Sol, mais vai aquecer a água num processo cíclico. Questão 7. A Lua é um satélite árido, sem atmosfera, com montanhas rochosas, planícies e crateras. Quando uma de suas metades está iluminada pelo Sol, sua temperatura pode chegar a 120 graus Celsius. Enquanto, no mesmo momento, a face escura pode ter uma temperatura em torno de 150 graus abaixo de zero. Essa grande variação de temperatura é explicada principalmente por qual característica física das rochas? A, pelo seu calor latente, B, pela sua capacidade térmica, C, pelo seu calor específico, D, pelo seu coeficiente de dilatação ou E, pela sua densidade. Bom, a resposta aqui é justamente letra C, pelo calor específico. Só relembrando, né, pelo que macete que a gente estudou, né? Calor recebido ou perdido é igual a quem? A massa do corpo vezes o calor específico de sua variação de temperatura. O que acontece? Para a mesma quantidade de calor e massa fixas, um pequeno valor do calor específico corresponde ao quê? A uma grande variação de temperatura. Então, como as rochas têm pequeno calor específico, vamos ter o quê? Grande variação de temperatura. E é isso que explica essa grande variação aqui.
De dia, 120 graus Celsius e à noite, 150 graus Celsius negativo. Questão 8. Uma bolsa térmica com 500 gramas de água, a temperatura inicial de 60 graus Celsius é empregada para o tratamento da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo, desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria grama-grau Celsius, e supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi igual a... Bom, os dados estão aqui. A massa, 500 gramas de água, a temperatura inicial 60, a temperatura final 40 graus Celsius. O calor específico da água é de 1 caloria por grama-grau Celsius. A fração que foi pelo paciente, pelo calor recebido pelo paciente, foi de 60% do calor total que a água liberou. E que quantidade de calor foi essa? Essa é a grande pergunta. Vamos lá, então. Primeiro, vamos usar o que macete para descobrir o quanto de calor sensível a água perdeu, não é isso? A massa foi 500, o calor específico dela é 1 e a diferença de temperatura foi a final 40 menos a inicial 60. 40 menos 60 dá 20 negativo, vezes 500, não é isso? Porque 500 vezes 1 dá 500. Nós temos, então, menos 10.000 calorias. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Ver quanto o paciente recebeu. Só que nós temos o seguinte, o calor recebido pelo paciente mais 60% do calor perdido pela água tem que ser igual a zero. Né? Evidentemente que os outros 40% foram perdidos para o ambiente, né? E não interessam para a gente. Então, nós descobrimos então que o calor que o paciente recebeu mais 0,6 vezes menos 10.000 tem que dar zero. Ou seja, 6.000 vai dar o produto, né, negativo, troca de lado e fica positivo. Resumindo, o paciente recebeu 6.000 calorias e o ambiente recebeu as outras 4.000 para dar um total de 10.000 que foi perdido pela água. Questão 9. Dois recipientes de material termicamente isolante contêm cada um 10 gramas de água a 0 graus Celsius. Deseja-se aquecer até uma mesma temperatura os conteúdos dos dois recipientes, mas sem misturá-los. Para isso, é usado um bloco de 100 gramas de uma liga metálica, inicialmente a 90 graus Celsius. O bloco é imerso durante um certo tempo num dos recipientes e depois transferido para o outro, nele permanecendo até atingir o equilíbrio térmico. O calor específico da água é 10 vezes maior que o da liga. A temperatura do bloco, por ocasião da transferência, deve ser igual a 10 graus Celsius, 20, 40, 60 ou 80. Bom, vamos lá, então. Primeiro, os dados do problema. Né? Os dados são esses. Eu tenho dois recipientes, tá certo? O A e o B, e o bloco M. A massa de água do recipiente A e do recipiente B é de 10 gramas. E a temperatura inicial de ambos, 0 graus Celsius, como foi dado. E a temperatura final tanto do recipiente A, quanto do B, quanto do bloco M são iguais, vão estar em equilíbrio térmico, que eu chamei de TF. A massa do bloco é de 100 gramas, a temperatura inicial do bloco, 90 graus Celsius, e a pergunta é, qual é a temperatura do bloco por ocasião da transferência do recipiente A para o B? E o calor específico do bloco, né, isso é 1/10 da água. Né? Então, vamos agora fazer o seguinte. Coloquei, então, o bloco dentro do recipiente A. O que vai acontecer? Transferência de calor. Não vai haver o quê? Aqui mudança de estado físico. Então, são dois calores sensíveis, não é isso? Para a água e para o bloco. Colocando os valores, a massa de água é 10 gramas, o calor específico da água é 1. Inicialmente estava 0 grau e vai até justamente a temperatura
final, que é desconhecida. Já o que acontece? Para o bloco, eu tenho a massa dele que é 100 gramas, o calor específico dele que é 0,1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura do bloco, que ele chegou a não se sabe quanto é, mas ela é mais alta que a temperatura da água, porque senão ele não conseguiria esquentar o recipiente B, menos 90 que é a temperatura inicial. Isso tudo tem que ser igual a zero. Bom, ficamos então com 10, que multiplica TF, mais 10, 100 vezes 0,1 dá 10, TM menos 90. Dividindo tudo por 10, encontramos então que TF mais TM1 menos 90 tem que ser igual a zero. Agora vamos aplicar a mesma ideia para o recipiente B. Então, o calor do bloco B no recipiente B, mais o calor que o bloco vai entregar tem que dar igual a zero. Então, são dois calores sensíveis igual a zero. Colocando os valores agora, a massa do recipiente B de água é 10 gramas, o calor específico dela é 1. A temperatura final é a de equilíbrio, TF, menos a inicial, que é 0. Mais 100, que é a massa do bloco, o calor específico dele, que é 1/10 da água. Temperatura final é a de equilíbrio, menos a temperatura do bloco na hora da transferência, né? Que é justamente isso que nós temos que calcular. Isso tem que ser igual a 0. 10 vezes TF está aqui, né? Esse zero aqui, a subtração por zero dá o próprio valor que foi subtraído, que é TF. 100 vezes 0,1 vai dar 10, e aqui nós temos TF menos TM1. Dividindo tudo por 10, né? Tiro 10 fora, ficamos com TF mais TF novamente, menos TM1 igual a 0. Ou seja, 2TF menos TM1 igual a 0. Em resumo, duas equações, duas incógnitas. Ok? TF mais TM1 menos 90 igual a 0. 2TF menos TM1 igual a 0. São as duas equações. Vamos somar elas, termo a termo. Né? Então, o TM1 vai ser cancelado com o TM1 negativo. E nós encontramos que 3TF menos 90 igual a 0. Ou seja, 3TF igual a 90. Passo 3 dividindo. 90 por 3, 30 graus Celsius. Então, usando a outra equação, 2TF menos TM vai dar igual a 0. Pegando a segunda equação aqui. TF vale 30, então 2 vezes 30 menos TM igual a 0, ou seja, TM1 tem que dar 60 graus. Letra D é a resposta. Questão 10. Qual a quantidade de calor necessária para fazer 2 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e a 1 atmosfera vaporizar completamente? Dados: calor específico do gelo igual a meio caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Finalmente, calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Bom, os dados estão aqui, né, onde vai ser usado G maiúsculo para o gelo e A maiúsculo para a água líquida. Né? Então, o objetivo é calcular o calor total para conseguir levar o gelo a menos 10 graus Celsius até o vapor de água a 100 graus. Então, a temperatura inicial, menos 10 graus Celsius, temperatura final, 100 graus Celsius. Foram dados o calor específico do gelo, o calor específico da água, o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Bom, o calor total vai ser igual à soma de 4 calores. O sensível para derreter o gelo, o latente de fusão para, melhor dizendo, o calor sensível para aquecer o gelo até 0 grau, o calor latente de fusão para derreter o gelo, o calor sensível para elevar a temperatura da água, que era gelo e foi derretida até 100 graus Celsius, e finalmente o calor latente de vaporização para vaporizar a água. Colocando as devidas fórmulas, encontramos o quê? Para o calor sensível do gelo, é um que macete, né? Massa vezes o calor específico do gelo,
vezes a variação de temperatura do gelo. O QLF é um quimala, né? Massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Finalmente, o calor sensível da água é um quimacete para a água, né? E finalmente, um quimala aqui é o calor latente de vaporização da água. Quarto termo. Colocando os valores, a massa é 2, o calor específico do gelo foi dado é meio, temperatura final do gelo vai ser 0 grau, menos 10, que é a temperatura inicial. Evidentemente, isso aqui vai ficar positivo. Mais 2 gramas, né, que é a massa da água, o calor latente de fusão do gelo é 80, mais 2 gramas, né, 2 gramas, que é a massa da água líquida, vezes o calor específico da água líquida, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que é de 100, a temperatura de vaporização, menos 0, que é a difusão da água. Mais a massa de água, que é 2 gramas, vezes o calor latente de vaporização, que é 540 e que foi dado. Bom, aqui 2 vezes meio dá 1, vezes 10, vai dar 10, está aqui o primeiro termo. 2 vezes 80 dá 160, é o segundo termo. 2 vezes 1, 2 vezes 100, está aqui. É o terceiro termo. E, finalmente, 2 vezes 540, que é o quarto e último termo, 1080. Agora, multiplicando 2 por 100, nós vamos ter 200. Então, vamos ficar com a soma de 4 termos. 10 mais 160 mais 200 mais 1080, que vai dar 1450 calorias. Ou seja, a resposta é a letra B de bola. Com isso, terminamos. Bye, bye. Até a próxima.